Então, pessoal, apresento a vocês o programa do PowerPoint, tá? No primeiro momento, então, a gente vai precisar entender como é que esse programa, a partir dessas teclas aqui de cima, ele pode ser administrado, tá bom? Início, inserir, design, animações, apresentação de slides, revisão e exibição é a forma pela qual nós vamos configurar o nosso slide. Começando então por uma configuração que eu projetei aqui a 80 pela altura 120, mas poderia ser a largura 90, a altura por 110, e ele vai ficar desta forma aqui que vocês podem identificar. Percebam que há duas caixas de diálogos apenas, significa que eu só posso escrever por meio delas. Agora, eu já estou mostrando para vocês aqui como é que pode ficar a cor desse slide, né? Como é que eu posso projetar a cor desse slide que vai vir a se tornar um banner, tá bom? Aqui exercita-se um pouco a paciência, exercita-se um pouco a boa vontade para conhecer o programa, e agora a gente vai começar a digitar para depois reorganizar essas frases, tá bom? Primeira coisa, então, eu estou designando, só para a gente começar, né, só para a gente exemplificar aqui, título do trabalho. Mas pode ser qualquer outro tema, desde que esteja de acordo com a necessidade para a qual você está escrevendo. Também estou pressionando aqui a numeração 60 e a letra Arial, para que vocês entendam que para aquela medida que nós colocamos agora pouco, esta é a melhor forma de estar fazendo a harmonização das nossas letras, das nossas frases, adicionados aos outros recursos que ainda vão ser inseridos, tá? Bom, agora eu estou escrevendo para vocês aqui o nome da instituição de ensino, ou da faculdade, ou da universidade, ou da escola, do colégio, enfim. Eu não sei para qual lugar você estará apresentando esse trabalho, tá bom? Então, isso é muito importante ficar centralizado lá no início do nosso banner, tá bom? Depois que você definir o nome desse local, a área para a qual você está apresentando, né? Se é o departamento da sua universidade, se é a sua aula de biologia, se é a sua aula de história, não importa, você vai colocar a área logo abaixo, decida também, né? A melhor harmonização, não tem uma regra fundamental aqui de espaçamento, diferentemente do Word aqui, a gente vai usar no olhômetro mesmo. E agora que a gente já configurou o título do trabalho e a área, né, a apresentar, para qual área, para qual instituição esse trabalho vai estar sendo apresentado, é importante que a gente também institua os nomes, né? Você fez esse trabalho sozinho, você fez esse trabalho em grupo, foram com pessoas da sua sala, foram com pessoas de outras salas, o que, né, você vai colocar aqui. De todas as formas, percebam que a cada edição eu permaneço colocando a numeração 60 e o tipo de letra eu escolho Arial. Pode ser outras letras? Pode. Vai depender do fundamento, do objetivo, do que você quer demonstrar com esse seu trabalho. Geralmente, banner é utilizado para alguma apresentação de resultado de pesquisa, para apresentações realizadas em congresso, tá? Então, daí a gente deve manter a seriedade. Agora, eu estou afixando imagens que já estavam na área de trabalho, porque é muito importante não ter um banner apenas com texto, tá? E aí, a gente vai aprender aqui agora a modificar essa imagem de acordo com a harmonização do meu banner, tá bom? Se essa imagem vai ser pequena, se essa imagem vai ser grande, se eu vou acrescentar 2, 3, 4 imagens, isso é muito pessoal, vai depender muito daquilo que o seu trabalho está se propondo a fazer. Aqui eu estou brincando com algumas formas de edição acima, né? Em formatação da imagem, e você não se preocupa que até então o trabalho não está salvo. Então, tudo isso pode ser modificado. Como eu só tinha duas caixas de texto, né? Eu estou indo ali em caixa de texto para inserir um novo texto, tá? Esses novos textos precisam ter um subtítulo para que as pessoas entendam sobre o que você quer falar.
Então, a introdução é básica, né? Este trabalho pretende, é uma forma de começar uma introdução, ou esta pesquisa se propôs, esse banner representa o resultado de uma pesquisa realizada e assim por diante, mas especificamente lembrar de separar os subtítulos para que as pessoas entendam. Um banner, assim como um infográfico, ele tem uma função informativa. E se ele tem uma função informativa, ele precisa informar algo com criatividade, tá bom? Eu vou inserir novamente uma caixa de texto, tá bom? Para fazer uma nova menção sobre algum aspecto do trabalho. E especificamente vou me focar agora em metodologia. Como é que seu trabalho foi feito? Foi feito a partir de análise de documento, a partir de análise de dados? Como que ele foi realizado? Se ele é um artigo científico, por exemplo, né? Se ele é objeto de uma pesquisa científica, ele teve objetivos a serem cumpridos, por exemplo. E se ele teve métodos e se ele teve objetivos, ele também tem resultados a serem apresentados. O que você descobriu? O que você concluiu, a que ponto, a qual lugar você chegou com a sua pesquisa, tá? Novamente, então, colocando letra 60, tá? Essa caixa de texto pode ser afastada, pode ser aproximada de outras imagens ou de outros textos. E, novamente, aqui, como eu disse para vocês, não há uma nova regra, tá bom? Estou acrescentando uma nova imagem, então, estou demonstrando como é que ela pode ser ampliada ou reduzida, a depender da vontade de cada um, né? Agora que eu afasto para a esquerda, né? Trago a minha caixa de diálogo para a direita. Tenho que fazer um novo ajuste, porque senão as duas coisas não cabem no mesmo espaço, perdão. E, não menos importante, né? A gente não pode se esquecer de uma coisa. Ao final deste trabalho, tem que haver referências. O que são as referências? São os locais de onde você tirou arquivos, textos, imagens importantes para a sua pesquisa. Se ela é um livro, se ela é um artigo científico, se essa referência é a imagem de uma reportagem, né, de um jornal, não importa. De qualquer forma, plágio é crime, ou seja, cópia, né, é crime, então você precisa sinalizar de onde você está tirando esse arquivo. E é claro que essa letra deve ser menor do que o restante das letras do texto, tá bom? Então, por isso, novamente, a gente está selecionando aqui e eu vou atribuir a essa letra uma numeração 40, mas poderia ser 36 também, vai depender de como ficar a formatação final do seu trabalho, tá? Não devo me esquecer, né? Já ia me esquecendo, mas não vou me esquecer, que antes, né, de terminar a formatação, você pode inserir uma imagem no seu trabalho para ficar com um plano de fundo, né? Você pode colocar uma imagem chamando atenção. Essencialmente para essa nossa proposta de hoje aqui, eu não vou colocar essa imagem, né? Você pode colocar ali formatação de imagem e pode escolher, por exemplo, né, que ela vá para trás e as letras venham para frente, por exemplo, como eu acabei de fazer. Ou pode escolher também, né? Percebeu que ficou poluído, é claro, né? Era uma imagem qualquer retirada da internet. Não quero, vou voltar com o meu antigo trabalho e prefiro desta forma em virtude da harmonização que está ficando. Está muito mais claro, está muito mais legível, tá bom? E assim vou partindo para o processo de salvamento do meu trabalho, tá? Nomeio da forma como eu preferi, né? Para que futuramente esse material seja impresso. Essencialmente, hoje eu estou preferindo salvar na minha área de trabalho e, ok, por hoje é só. Esse trabalho está concentrado aqui na minha área de trabalho, tá? Mas vocês podem salvar em outros arquivos. Depois é só salvar num pendrive ou mandar para o seu e-mail para que ele seja impresso numa gráfica, por exemplo, ok? Por enquanto é só.